Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzod. E no vídeo de hoje a gente vai começar uma série aqui no canal, que é uma série apresentando pra vocês todas as gerações dos Cavaleiros de Ouro. E como que eu vou fazer essa divisão aqui pra vocês? Obviamente que ela será feita por signos. Então eu vou trazer e apresentar pra vocês em cada um desses vídeos todos os representantes de todas as gerações divididos por signo. E como não poderia ser diferente, o primeiro signo que eu vou trazer nesse vídeo é o signo de Áries. Então se vocês aí têm a curiosidade de saber quem foram os Cavaleiros de Ouro ao longo dessas gerações que representaram esse signo de Áries, fica na sequência que eu já vou contar pra vocês. E pra gente já começar esse vídeo aqui, já deixa aqui seu like e também já deixa sua inscrição, pessoal. Isso não leva tempo nenhum e faz toda a diferença pro crescimento aqui do canal. Então, espero contar com vocês, hein? Agora vamos lá pro vídeo. Começando essa lista, pessoal, com os representantes, então, do signo de Áries, o primeiro cavaleiro que eu trago aqui pra vocês é o Gateguard. E esse Gold fez parte da geração que lutou a Guerra Santa do século XVI, sendo apresentado pra gente dentro do universo de Lost Canvas. Então, sem dúvida, esse personagem aqui não teve uma infância nada fácil. Isso porque, quando ele era apenas uma criança, a vila dele é atacada por um deus maligno. Então, a vila dele foi inteira destruída, ele ficou preso embaixo de escombros, apenas esperando pela sua morte. Mas não se engane, pessoal, porque esse não foi o fim do Gateguard. Quis o destino que o então mestre do santuário Itia encontrasse ele e acabasse o resgatando de toda aquela situação que tinha acontecido. E posteriormente, o Gateguard, junto do Sage e do Hakurei, eles foram treinados então pelo Itia. E foi exatamente dessa maneira que o Gateguard se tornou o Cavaleiro de Ouro de Áries. E foi bem nessa época que começou ali a nascer um sentimento de raiva. Raiva essa que o Gateguard começou a sentir do Hakurei. Isso porque, como eu disse pra vocês, eles estavam fazendo os testes ali pra virarem cavaleiros. Gateguard virou o Cavaleiro de Áries, Sage e Hakurei estavam disputando pra ver quem seria o novo Cavaleiro de Câncer. E o Gateguard percebe que o Hakurei, ele meio que deixa o irmão dele ganhar essa disputa. Então essa raiva começa a nascer a partir desse momento, porque na cabeça do Gateguard, o Hakurei, ele não entende a responsabilidade e o peso daquele cargo, a importância realmente daquela posição de cavaleiro. E dentro dessa história do Gateguard, há um momento ali de uma reviravolta mesmo. Vocês se lembram que eu disse que o Itia salvou a vida dele? E um pouco antes de começar a Guerra do século XVI, ele revela uma coisa pro Gateguard, ele faz uma revelação assim muito importante, que era justamente do plano de conspiração que ele tinha contra o santuário. E para nossa surpresa, esse plano conspiratório aqui do Itia, ele tinha um envolvimento e uma parceria ali, uma colaboração com o Imperador dos Mortos. Então assim, o Gateguard aceita fazer parte desse plano e ele acaba sendo dominado pelas fadas do submundo. E a missão que foi designada ao Gateguard é que ele espalhasse essas fadas do submundo ali pelo santuário, porque elas tinham a capacidade de controlar as pessoas. Então com isso, eles teriam um controle sobre os cavaleiros e principalmente sobre os Cavaleiros de Ouro, porque não teria realmente quem ia se opor a esse plano, a toda essa conspiração que eles estavam arquitetando ali. E falando assim, pessoal, parece um plano perfeito, não é mesmo? Porém, no meio desse plano apareceu uma dupla de irmãos ali que conseguiu acabar com ele. E eu estou falando exatamente do Sage e do Hakurei. E após tudo isso, o Gateguard ele acaba morrendo. Isso muito por consequências dele ter entregado o corpo dele ao submundo. Então ali antes de morrer ele foi desaparecendo aos poucos e a única coisa que sobrou foi a armadura dele de Áries ali corrompida e algumas fadas do submundo cercando ela. E trazendo aqui pra vocês algumas curiosidades a respeito desse personagem, a primeira é que o Gateguard é o único Cavaleiro de Áries que não tem nenhuma técnica relacionada ao poder das estrelas. Então a única técnica que ele possui é a Força Ascendente. E a outra curiosidade está relacionada ao nome dele, que a junção dessas palavras Gateguard ficaria algo mais ou menos como guarda do portão, guardião do portão, que faz ali talvez uma referência a ele ser o primeiro guardião de uma das 12 casas do Zodíaco, justamente da primeira casa do Zodíaco. E dando continuidade a essa lista dos representantes do signo de Áries, o próximo cavaleiro que eu trago aqui pra vocês é o Avenir. E esse personagem é o Cavaleiro de Ouro de Áries de um futuro alternativo dentro do universo de Lost Canvas. Então, nesse futuro alternativo, a Guerra Santa ela foi vencida pelo Hades, então o Hades conseguiu ali de fato derrotar Athena. E há um ponto muito triste dentro dessa história, porque antes de fato da Guerra Santa terminar, a Athena ela passa ali
uma instrução para o Avenir. Então ela pede que ele reunisse todos os sobreviventes e levasse a um lugar seguro, justamente pensando ali no bem-estar deles. E o que acontece? Antes da guerra terminar, o Avenir acaba presenciando tanto Athena quanto o grande mestre daquele futuro alternativo dele sendo mortos ali pelo exército de Hades. Então, nesse momento, ele adquire um ódio muito grande, obviamente, do Hades, dos deuses gêmeos e de todos os espectros ali que compunham o exército do Imperador dos Mortos. E após esses acontecimentos, o Avenir acaba voltando no tempo. E ele retorna justamente naquela época que eu falei pra vocês, da Guerra Santa do século XVI. Então ele acaba sendo um aliado importantíssimo pros irmãos Seiji e Hakurei. E é óbvio que essa aparição dele causa muita desconfiança no santuário. Isso porque praticamente aconteceu logo após os acontecimentos ali que eu contei pra vocês do Gateguard, de toda aquela conspiração. Então isso chamou muita atenção ali dentro do santuário. E o Avenir explica pra eles que na verdade ele recebeu a permissão pra voltar no tempo. Justamente que a missão dele era tentar de alguma maneira evitar que o Hades reencarnasse ou então tentar ali destruir os deuses gêmeos. E é muito importante a gente ressaltar, galera, que o Avenir, ele sempre teve uma preocupação muito grande com a deusa Athena do tempo dele, do futuro dele. E que ele sempre se viu meio que como um escudo ali para os companheiros dele. Inclusive, é exatamente dessa maneira que ele acaba morrendo na Guerra Santa do século XVI. Então um golpe ali que foi destinado a Athena daquela época, ele acaba se pondo à frente do golpe e acaba morrendo dessa maneira. E como seu último desejo, o Avenir pede para ser enterrado junto à armadura dele. Ele faz um pedido um tanto quanto inusitado, porque ele pede que isso seja feito no continente ali dos Muvianos. E é uma curiosidade muito interessante a respeito da armadura dele, principalmente por esse fato dela ter sido enterrada junto com ele, e também de ter as ações ali do Kairos, tramando para que ninguém conseguisse chegar a essa armadura, localizar essa armadura. Ela acaba ficando desaparecida por 250 anos, até que finalmente o Avenir consegue ali se comunicar com o Xion, e o Xion se torna o sucessor da armadura de Ares. E sobre as técnicas desse personagem, ele possuía a Revolução Estelar e a Extinção Estelar. E o próximo Cavaleiro de Ares dessa lista, com certeza é um dos mais famosos e um dos mais poderosos também. E com essa dica fica muito fácil para saber quem é, né, pessoal? Exatamente, eu estou falando do Xion. E como esse personagem ele aparece em diversas obras dentro do universo de Cavaleiros do Zodíaco, aqui eu vou citar para vocês as aparições mais relevantes, começando pela obra Lost Canvas. Então, dentro da obra de Lost Canvas, o Xion ele foi treinado pelo Hakurei de Altar, e ele foi escolhido pelo grande mestre Seiji para suceder ali, para ser o novo Cavaleiro de Ares. E essa escolha não foi ao acaso, porque o Xion possui uma habilidade única. Então ele era capaz de escutar o espírito das armaduras que ele restaurava. Então com isso ele era a única pessoa que seria capaz de escutar o espírito da armadura de Ares e com isso se tornar o seu novo portador, né? E como eu tinha dito antes, reforçando aqui pra vocês, essa armadura ficou desaparecida por 250 anos, muito por culpa do Kairos, até que finalmente o Xion conseguiu encontrá-la. E além de herdar a armadura do Avenir, o Xion meio que de uma maneira inconsciente acaba também herdando as memórias ali dele. Então o Xion acaba aprendendo a como ser um cavaleiro de Ares, a como se portar como um cavaleiro com essas memórias. Então sabendo que ele tinha que colocar ali como prioridade a proteção das outras pessoas, das pessoas mais fracas, mesmo que isso colocasse a vida dele em risco. E é importante a gente destacar que o Xion teve participações importantes dentro da guerra ali do século XVIII. Acho que eu posso citar alguns momentos. O primeiro, ele protegendo a vila do ataque do Minos. E também consigo destacar a ajuda que ele dá ao ataque ali que é feito ao Lost Canvas. E após o término da Guerra Santa do século XVIII, o Xion ele se torna o grande mestre do santuário. E eu posso dizer pra vocês, galera, ele se torna um cavaleiro de ouro extremamente poderoso. E se vocês aí têm alguma dúvida a respeito do poder dele, é só vocês se lembrarem que ele foi a única pessoa que conseguiu ali derrotar o Kairos 2 vezes. E lembrando, o Kairos era um deus primordial. E uma outra obra onde o Xion aparece também é no universo de Next Dimension. E na história de Next Dimension, o Xion é um cavaleiro de bronze que acabou de ser promovido ali a patente dourada. Isso junto do amigo dele, Doko. Porém, ambos são muito inexperientes. Então, até esse momento na obra, ele não teve ali muitas participações relevantes, muitas participações de destaque.
E uma outra participação muito aclamada pelos fãs de Cavaleiros do Zodíaco do Xion, com certeza, é na saga de Hades, que é quando ele vai junto dos outros Cavaleiros de Ouro que foram ressuscitados pelo Hades para matar Athena. Que posteriormente, né, pessoal, a gente descobre se tratar de um plano, que na verdade eles queriam alertar a respeito do perigo ali que se aproximava da Guerra Santa e principalmente fazer a revelação também da armadura de Athena. E as principais técnicas do Xion que são apresentadas nessas obras são a Túnica de Cristal, a Muralha de Cristal, a Extinção Estelar e a Revolução Estelar. Inclusive, há uma curiosidade muito interessante a respeito dessas últimas duas técnicas que eu citei, que no universo de Lost Canvas é dito que quem transmite, quem ensina essas técnicas pro Xion é o Avenir, através daqueles pensamentos, das memórias que eu expliquei pra vocês. Já no anime clássico, é dito que ele aprende, que ele desenvolve essas técnicas, então há essa diferenciação também. E ainda há um adendo a respeito da extinção estelar. Porque assim, é uma técnica que de fato nós nunca vimos o Xion usando ela. Só que nós temos ali informações que ele conhecia os fundamentos da técnica, a base da técnica. Então tudo leva a crer que de fato ele sabia usar essa técnica também. E dando continuidade à lista dos Cavaleiros de Ouro do signo de Áries, o próximo com certeza é o queridinho dos fãs. E com essa dica, pessoal, não tem como vocês errarem, não é mesmo? Exatamente, eu estou falando do Mu. E esse cavaleiro simplesmente foi treinado pelo Xion, e ele acabou se tornando então o Cavaleiro de Ouro de Áries do século XX. E da mesma maneira que eu fiz com o Xion, eu vou fazer com o Mu aqui, explicando um pouquinho das participações dele em cada uma das obras, porque esse personagem aqui também aparece em diversas. E falando um pouquinho da participação do Mu na obra Episódio G, eu acho que fica muito claro o quão poderoso ele é quando a gente vê o Mu enfrentando aquele gigante que possuía 50 cabeças e 100 braços. E além disso, é bem evidente também a habilidade que o Mu possui na restauração das armaduras, quando nós vemos ele conseguindo restaurar ali a armadura do companheiro dele, do Aioria. E falando em restauração de armaduras, é exatamente esse o primeiro contato que nós temos com o personagem Mu dentro da obra clássica de Cavaleiros do Zodíaco, que é quando o Shiryu vai até ele buscando a restauração da sua própria armadura e da armadura de Pégaso também. E com o desenrolar da história, a gente foi descobrindo muito mais informações a respeito desse personagem. Então a gente descobriu que ele era um Cavaleiro de Ouro, a gente descobriu que ele não ficava no santuário, porque ele meio que já sabia de todo aquela trama que girava ali em torno do santuário. Depois nós vemos também ele intercedendo ali e protegendo o Mestre Ancião do ataque do Máscara da Morte, daquela investida. E além de tudo isso, ele teve um papel importantíssimo no início da Batalha das 12 Casas. Por quê? Primeiro, ele restaurou a armadura de todos os cavaleiros e depois ele explicou o conceito a respeito do sétimo sentido, que é o que fez toda a diferença durante todo esse arco, durante toda essa batalha. Já na saga de Hades, o Mu foi o primeiro Cavaleiro de Ouro que acabou tendo que enfrentar os seus antigos companheiros, inclusive tendo que bater de frente com o próprio mestre. E uma outra aparição que eu quero destacar aqui do Mu é na obra Soul of Gold. Então assim, ele tem uma participação bem interessante e na minha opinião, um dos grandes destaques dessa obra com certeza fica pro visual da armadura dele, que é uma armadura simplesmente linda. E uma curiosidade desse personagem que eu não sei se todos vocês sabem, pessoal, o Mu, ele virou o Cavaleiro de Ouro de Áries com apenas 7 anos. Desde criança, ele já era um verdadeiro prodígio. E as principais técnicas desse personagem são a Muralha de Cristal, a Rede de Cristal, a Revolução Estelar e a Extinção Estelar. E finalmente chegando ao último Cavaleiro de Ouro de Áries dessa lista, mas como eu sempre digo, pessoal, por último, mas não menos importante, o guerreiro que eu vou apresentar para vocês aqui é o Kiki. E esse personagem foi o discípulo do Mu, e ele acabou se tornando o Cavaleiro de Ouro de Áries do século XXI. E graças aos ensinamentos do Mu, o Kiki também se tornou um especialista na restauração das armaduras. E o primeiro contato que nós tivemos com esse personagem foi na saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, onde nós vemos a versão do Kiki criança ainda como aprendiz do Mu. Então sempre seguindo o seu mestre, sempre tentando aprender ali todas as técnicas relacionadas à restauração das armaduras.
Mas não fiquem vocês aí pensando que a participação do Kiki se resumiu apenas a ser ali um discípulo do Mu. Muito pelo contrário, ele teve participações bem interessantes. Eu acho que a gente consegue destacar algumas. A primeira, aquela participação dele levando a armadura de Libra até os Bronze Boys, ou seja, possibilitando que eles tivessem acesso às armas de Libra para destruir os pilares dos generais marinas. E uma outra participação dele muito legal foi na saga de Hades, quando de uma maneira totalmente heróica ele usa o próprio corpo dele como escudo para proteger a Seika, que era a irmã do Seiya, de um ataque que foi enviado pelo Thanatos. E com certeza a participação de maior destaque do Kiki fica para a obra Saint Seiya Omega, onde nessa obra nós vemos um Kiki adulto, muito mais maduro, já como um cavaleiro de Ares consolidado e tendo a sua própria aprendiz também. E nessa obra ele tem participações importantes tanto na questão dos combates como também na restauração das armaduras. E uma curiosidade a respeito do Kiki é que ele foi o terceiro cavaleiro de Ares a fazer parte de uma exclamação de Athena. E sobre as técnicas desse personagem, ele herdou praticamente as mesmas do Mu. Então ele utilizava a Muralha de Cristal, a Revolução Estelar e a Extinção Estelar. Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês aí tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês curtiram esse formato de vídeo. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês. E muito obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima. Fui!